Todo mundo falava que era o Eduardo, certo? Não, o Eduardo estava mais ali marcando uma posição. Isso. Né, em Mas função do que ele estava vendo era mais uma opção dele, uma decisão dele ou uma decisão da família? Não, ele tá à frente? Ele, assim, teve... Em função dele ter sido necessário, Vilela, ele tá lá nos Estados Unidos, já contra a vontade dele. Sim. Ele foi passar um carnaval nos Estados Unidos, né, com uma mala e com a família dele. Aí quando a gente faz uma análise da conjuntura, e aí tinha um deputado do PT pedido para o Procurador-Geral da República apreender o passaporte dele, alegando que ele estava tentando contra a democracia, quando ele estava lá fora denunciando as arbitrariedades que estão acontecendo aqui dentro. E aqui dentro a gente não tinha quem recorrer, ele estava lá fora denunciando isso. Aí o PGR tinha 5 dias para responder, não responde em 5, não responde em 10, dá 20 dias e nada. Ele falou, cara, se eu voltar ao Brasil, vão aprender meu passaporte e você é mais uma vítima. Ele resolveu ficar lá desse jeito, né? Não foi programado. Então, muito em função disso, meu pai reconhecendo a importância, até a coragem, né, de tomar uma decisão dessa, de ficar com a sua família lá fora, né, sem ter feito nenhum preparo, nenhum planejamento, considerava mesmo o nome dele para ser candidato a presidente. Todo o cenário considerava, né? Não só Isso, seu pai, tanto mas... é que nas pesquisas apareceu o nome do Eduardo. Sim. E aí o outro que estava sempre na mesa é o Tarcísio. Sim, que depois vamos falar do Tarcísio também. Para mim, pô, é um governador fantástico, é um cara que eu respeito demais, super preparado. E me parece que tem uma lealdade muito grande ao Bolsonaro. É um cara né? leal, assim, e não adianta. Eu já espremi ele aqui, apertei e ele falava, não, eu não vou me candidatar a menos que o próprio Bolsonaro me peça, não é? Mas aí nesse cenário a gente pensou o quê? Bom, mas eu falava assim, mas nos bastidores aí, se o Kassab teve aqui, o Kassab falou, natural. Ele é o meu preferido. Natural, a política estava empurrando ele, para ser o candidato, e ele tava ali, Michele, né? Ele, Michele de vice, era a chapa ideal, não sei o quê, mas chegou à seguinte conclusão, olha, se o Tarcísio ele não vai para a reeleição em São Paulo, a gente vai ter dificuldade de escolher um nome que substitua o Tarcísio como governador. Como um nome forte, você está querendo dizer? Porque ele é um nome forte, ele é um cara bem avaliado, não fez um baita de um trabalho, ele tem muita entrega para fazer ainda. Tanto que está liderando. Se Deus quiser, no próximo mandato. Então foi esse contexto que falou, Flávio, tem que ser você. Não foi minha missão mesmo, eu não pedi para ser candidato. Só fechando o assunto do Eduardo. Você acha que quando ele fica a favor das sanções, ou até você pode explicar esse lado dele, ele foi colocado como cara contra o Brasil, você acha que aí ele perde o lugar de ser o candidato do Bolsonaro ou não? Não, eu não digo que foi isso, né? Mas eu acho que é uma grande injustiça com ele, porque ele nunca pediu sanções para as empresas brasileiras. Mas ele estava comemorando, de certa forma. O que ele estava fazendo lá fora, ele estava denunciando, né, os abusos que estavam acontecendo aqui, as perseguições, por isso que ele não podia voltar e tal. E lá, como aqui o Alexandre de Moraes tomou decisões, né, que feriram a lei americana, porque ele perseguiu cidadãos americanos, ele perseguiu empresas americanas, ele bloqueou bens de empresas americanas, ele botou Elon Musk de investigado no inquérito das fake news. Então, se infringir a lei de lá, o que coube no entendimento do governo americano era sancionar o Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que era o que ele estava defendendo lá fora. Ele não esperava que ia ampliar isso para todo mundo foi pego de surpresa. Taxação. No momento que ele faz aquelas declarações, que ele comemorou, não comemorou. Ele estava dizendo, olha, o Trump fez a coisa certa, mas veio no pacote uma coisa que eu nunca botei na mesa, ninguém nunca imaginava que isso fosse acontecer. Tanto é que logo na sequência eu fui muito questionado pela imprensa sobre isso. Sim. Falou, cara, o Eduardo nunca pediu isso e eu sou contra isso aí. Eu nunca comemorei. Quem vai ser a favor de você punir empresas brasileiras por causa dos desmandos de um ministro do Supremo? E não sei se você lembra, foi nessa época que o Lula estava em queda de aprovação. Sim. E aí ele vem com um discurso nacionalista batendo nisso e aí ele sobe, né? Pois é, você vê como é que a esquerda ela tem ela consegue criar narrativas falsas, né? E enganar muita gente, né? Por quê? Porque o Vilela, o Lula, ele jogou a bandeira do Brasil na lata do lixo. O PT sempre foi isso. Os caras faziam cerimônias aí deles, de PT, esses congressos dele, tocava a Internacional Comunista, não tocava o hino brasileiro. Sabe? Nunca ligou para isso. Sempre teve preferência pela cor vermelha do que pelas cores verde e amarelo. O Bolsonaro pegou essa bandeira na lata do lixo, resgatou o orgulho da gente ser brasileiro de novo, do jeito dele, e sempre valorizou isso. A gente, um militar, ele faz um juramento à bandeira, se preciso for morrer pela minha pátria, e ele é assim. E aí a esquerda constrói essa narrativa como se o Eduardo estivesse contra o país. E é uma maluquice completa, porque ele está defendendo o resgate da liberdade no nosso país, liberdade de expressão, liberdade de imprensa agora que está ameaçada. Então, assim, é uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo. Essa é a nossa luta para defender as liberdades. Por mais que a gente sempre tomasse pancada da imprensa, a gente sempre respeitou as opiniões divergentes. Quando a gente se sentia caluniado, aí você entra com um processo, tem lei que garanta isso. Então nunca houve perseguição por parte da imprensa, nunca houve ameaças. A imprensa, assim como não houve ameaça de Eduardo, de forma alguma, à soberania nacional. Vocês veem como uma derrota quando o Trump recua
nas taxações? Não, nas taxações e não. chama o, não, nas taxações o Lula não, para Vilela, conversar e se aproxima? Nas taxações não, porque o próprio Eduardo, depois também, né, com as entradas que ele ainda tem no governo, ele pedia para retirar isso também. Ele ajudou a retirar as sanções, as taxas.